Bem-vindo a mais um vídeo. Mas atenção, isto não é só mais um episódio. Isto é um grito de alerta. Um grito que vem do fundo do coração de quem vive o clube com tudo. Hoje temos mais uma sequência de 3 notícias que te vão deixar revoltado, pensativo e com o peito a arder. Porque o que está a acontecer nos bastidores mexe com tudo. Com o orgulho. Com a identidade. Com o futuro. Por isso, antes de começares, deixa já o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal. Não por vaidade, mas porque este espaço é teu. É o refúgio de quem sente o clube como deve ser. Aqui não se passa pano. Aqui não se varre para baixo do tapete. Aqui diz tudo. Sem filtros. Sem máscaras. E o vídeo de hoje parte do coração. Uma promessa escapa por entre os dedos como areia fina. Uma voz do passado explode e rasga quem está no comando. E uma antiga estrela pode voltar ao velho continente, mas não para casa. Sim, isto vai mexer contigo. Prepara-te, porque a primeira notícia é um murro seco no estômago de quem acreditava que o futuro estava a ser bem desenhado. É um daqueles momentos que custa engolir. Um daqueles que deixa qualquer portista a ferver por dentro. Rooney Bardeguy era nome apontado. Era nome observado. Era nome desejado. Mas agora é nome perdido. O miúdo sueco de apenas 19 anos, extremo do Copenhaga, tinha tudo para ser o próximo craque a explodir com a camisola do Porto. Estava acessível, tinha mercado, vinha com selo de promessa e o clube escandinavo estava pronto a vender. Mas, como tem acontecido vezes demais, o Porto ficou parado. Ficou a ver. E quem chegou foi o Barcelona. Segundo Fabrizio Romano, está tudo alinhado. 2 milhões de euros, mais bónus, mais percentagem numa futura venda. Um negócio relâmpago, feito com inteligência, ambição e velocidade. O que o Porto não teve. O que o Porto não soube ter. E o que mais dói nisto nem é perder o Bardeguy. É perder mais um. É ver o clube falhar sempre no mesmo momento. Quando tem de dar o passo em frente, quando tem de mostrar que não está a dormir, quando tem de ser mais Porto e menos espectador. Identificar é fácil. Toda a gente vê talento. Mas chegar primeiro? Convencer? Fechar? Aí está o problema. E está a tornar-se rotina. Os adeptos estão fartos de ver nomes bem sinalizados a irem parar a outros lados. De ouvir que o Porto estava atento, o Porto tinha interesse, o Porto quis mas não deu. O que não deu foi vontade. O que não deu foi decisão. E isso é que começa a cansar. Rooney Bardeguy encaixava na perfeição no novo projeto. Jovem, dinâmico, perfil europeu, potencial de valorização, fome de bola. Mas o Barcelona não quis saber de planos. Foi lá, bateu a nota, levou o jogador e mostrou como se faz. E o Porto? Mais uma vez, a ver. Isto é mais do que uma transferência falhada. É um retrato fiel de como o clube tem funcionado no mercado. Lento, hesitante, sem risco. E se quer competir com os maiores, se quer voltar a ser respeitado lá fora, se quer crescer de verdade, tem de mudar. Urgente. Perder Bardeguy é perder visão. É perder oportunidade. É perder credibilidade. E quando isso começa a ser normal, já não é azar. É incompetência. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais explosivo. Porque dentro da própria estrutura, há quem já tenha perdido a paciência e esteja a disparar para todos os lados. Isto não foi só uma publicação no Instagram. Isto foi um grito. Uma chapada sem mão. A filha de Pinto da Costa a meter o dedo na ferida que já estava a sangrar. E agora está tudo à mostra. Está tudo exposto. Joana Pinto da Costa, que durante anos se manteve discreta, decidiu dizer basta. E o que escreveu, meus amigos, está a abalar a estrutura do Porto como um terremoto. Tenham vergonha, disparou. Tenham uma vez na vida respeito. Palavras duras. Palavras sem filtro. Palavras que vêm carregadas de mágoa e de revolta. E não foram ditas por um qualquer adepto frustrado no sofá. Foram ditas pela filha do homem que moldou este clube durante mais de 4 décadas. Foram ditas por alguém que conhece os corredores, que viveu por dentro, que sente na pele o que é o Porto. A gota de água? A censura no Porto Canal. A transmissão das Rusgas de São João não passou uma música. Rusgas, para quem é da cidade, são mais do que tradição. São alma, são raiz, são Porto puro. E o canal oficial do clube decidiu apagar o nome de Alberto Índio,
só porque este já mostrou apoio ao antigo presidente. O mesmo fizeram com outras figuras ligadas aos Super Dragões. Lápis azul, disseram alguns. Vergonha, disseram outros. Joana disse tudo. Ela não está sozinha. Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira, também falou. Lipinho Ferreira idem. E Joana partilhou tudo. Tudo. Sem medo. Sem filtros. Porque está farta. Porque o que se passa neste Porto já não é só mau futebol, más contratações ou maus resultados. É censura. É amadorismo. É apagar o passado para tentar limpar o presente. E isso, meus amigos, isso é assassinar a identidade do clube. Os resultados históricos negativos de que fala Joana não são só sobre o que se passa dentro do campo. São também sobre o silêncio, sobre a tentativa de reescrever o que foi. São sobre um Porto que deixou de ser Porto. Que se tornou um clube sem voz, sem coragem, sem memória. E agora? Agora o barulho vai aumentar. Porque quando a própria família do antigo presidente levanta a voz, não dá para fingir que está tudo bem. Não dá para continuar com vídeos de motivação e promessas de murros na mesa. Não há murro nenhum. Há um Porto à deriva. Joana disse o que muitos pensam, mas não têm coragem de dizer. Ela expôs o vazio que se instalou na liderança, o corte com a história, o desrespeito pelos que construíram este clube. Porque o que vem aí pode ser muito mais do que palavras nas redes sociais. Pode ser o começo de uma verdadeira guerra interna. E enquanto os adeptos ainda tentam perceber quem é este Porto que não reconhecem, lá fora, há um velho conhecido pronto para voltar ao mapa do futebol europeu. E pode vir buscar alguém que deixou saudades no Dragão. Quando Galeno saiu do Porto em janeiro por 50 milhões de euros, muitos pensaram que a sua história em solo europeu tinha terminado. Mas o futebol é uma roda gigante. E 6 meses depois, eis que o nome dele volta à ribalta. E não é por acaso. É porque há um senhor chamado José Mourinho de olhos postos nele. O Fenerbahçe, liderado por Mourinho, quer Galeno. Quer resgatá-lo do inferno dourado da Arábia Saudita. Porque, sim, o dinheiro lá é muito. Mas alma, ambiente competitivo, casa, nada disso existe como em Portugal, como na Europa. E Galeno sente isso. Está a senti-lo todos os dias. O peso da camisola mudou. A pressão baixou. E ele perdeu-se um pouco no meio do luxo. Agora, o Fenerbahçe pode ser o trampolim para um regresso em grande. E com Mourinho ao leme, o projeto ganha outra força. Porque se há treinador que sabe tirar o melhor dos extremos rápidos e vertiginosos, é o Special One. E Galeno sabe disso. Olha para esta possibilidade como quem vê uma janela aberta para voltar a sentir o que é jogar com sangue nos olhos, com a bancada a gritar por ele, com a exigência no máximo. Mas atenção, o Al-Ahly não está disposto a perder o investimento assim tão facilmente. Pagaram caro, querem retorno. Não vão libertá-lo sem garantias. Mas um empréstimo? Isso já soa possível. E o histórico recente com o Fenerbahçe ajuda. A relação entre os dois clubes está sólida. Já houve negócios feitos. Já há confiança. E o Porto, onde entra nesta história? Para já, fica a ver de fora. Mas é impossível ignorar o impacto que Galeno teve de azul e branco. Mais de 30 jogos, golos decisivos, títulos levantados. Ele foi uma das setas do ataque, um dos homens que carregava o jogo nos pés. E a verdade é que muitos ainda o veem como uma referência. Uma saudade. Se voltar à Europa e brilhar na Turquia, o nome de Galeno vai voltar a ser falado. E não só por nós. Por clubes, por empresários, por adeptos que ainda guardam na memória aqueles rasgos, aquelas diagonais, aquelas arrancadas pela esquerda que faziam tremer qualquer defesa. Mourinho quer. Galeno quer. E se acontecer, vai ser uma bomba. Porque juntar este extremo explosivo a uma equipa turca com ambição europeia, com um treinador que respira títulos, pode ser o casamento perfeito. Este pode ser o renascimento do Galeno europeu. A prova de que sair não é o fim. É só o início de um novo ciclo. E nós? Nós vamos estar de olhos bem abertos. Porque há jogadores que, mesmo longe, continuam a ser nossos. E Galeno é um deles. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver. Comenta, partilha, subscreve. Viva o Porto até ao fim.